Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Mais uma semana que nós nos encontramos virtualmente, mas que bom que temos a tecnologia à nossa disposição e o Senhor tem nos ajudado. Eu quero começar esse nosso encontro lendo um texto, o último versículo do Salmo 119, é um texto que eu cito muito, gosto bastante, e apenas esse versículo diz assim a palavra de Deus: Desgarrei-me como ovelha perdida, vem buscar o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos orar nessa manhã para que a gente tenha essa experiência do salmista. Deus, vem me buscar, vem me encontrar. Deus sabe onde você está, Deus sabe onde eu estou, em que situação, como está o seu coração, como está o nosso coração. E a nossa oração nessa manhã pode ser essa: Senhor, eu não me esqueci de Ti, e eu preciso que o Senhor venha me buscar. Oremos. Deus, nesta manhã nós oramos a Ti e pedimos: procura-nos. Nós não nos esquecemos dos Teus mandamentos, mas às vezes, pelas circunstâncias da vida, Senhor, a gente se desgarra do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Procura-nos e encontra-nos. Queremos nos voltar para Ti, Senhor. Recebe os cânticos que entoamos, que sejam cânticos de coração. Fala conosco pela Tua palavra e nos alcança com a Sua graça e com a Sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Rei exaltado no céu.
Let
Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, terceiro domingo do mês, era pra gente estar reunido no culto presencial lá na Moca. Eu estava até conversando com o Cris e com o Lucas algumas semanas atrás, a gente estava decidindo quem que ia pregar quando, fazendo a agenda de pregações do primeiro semestre. E aí eu falei pra ele, gente, por favor, me deixa pregar no próximo culto presencial. Eu não aguento mais pregar para uma câmera, eu quero muito olhar para as pessoas, ver a reação das pessoas, interagir com vocês de alguma forma. Mas aqui estou eu de novo na frente de uma câmera. Infelizmente, porque a gente não pode estar junto, mas principalmente pela trágica situação que o nosso país tem vivido nos últimos dias. E o texto de hoje, eu creio que Deus colocou soberanamente para que a gente refletisse nessa manhã. O Salmo 39 ele fala sobre autocontrole, sobre autossuficiência, sobre morte, pecado, fragilidade humana, esperança e lamento. São temas tão presentes nas nossas vidas nos últimos dias que eu creio que a gente refletir nesse salmo pode nos ajudar a lidar com essas emoções. E isso me lembra uma fala de Calvino sobre o livro de Salmos. Ele fala que tenho por costume chamar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém tenha porventura participado que não esteja aí representada como num espelho. Uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí nos Salmos representada como num espelho. Não há uma emoção sequer que nós tenhamos experimentado que não esteja representada ali no livro de Salmos, como os Salmos são ricos. E a ideia da gente estudar os Salmos aqui juntos, como igreja, é que quando a gente perceber as nossas emoções refletidas ali, representadas ali nos Salmos, a gente também aprenda com os salmistas a colocarmos essas emoções diante de Deus. E além disso, uma coisa muito importante também que a gente tem que considerar quando a gente lê os Salmos, estuda os Salmos, é saber que eles eram lidos, eles eram cantados em comunidade, quando o povo de Deus se reunia para cultuar a Deus. Eles adoravam juntos, eles confessavam juntos, eles lamentavam juntos. E eles faziam isso representados pelos Salmos. Que nessa manhã a gente possa, mesmo que distante fisicamente, que a gente possa juntos, em nossas mentes e em nossos corações, adorar, confessar e lamentar a Deus através desse Salmo 39. Amém? Para começar, antes de entrar nos versículos, tem uma introduçãozinha no Salmo 39 que diz assim: para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo Davídico. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo Davídico. Esse textinho ele não faz parte do Salmo, o salmista não escreveu esse textinho, mas ele foi adicionado posteriormente por aqueles que organizaram todo o livro de Salmos na forma que a gente tem hoje, como o Lucas explicou na primeira pregação. Essas introduções, se a gente pode chamar assim, elas nos ajudam muito na contextualização de alguns salmos. Eu falo alguns porque não são todos que tem. Mas nesse Salmo 39 tem, por exemplo, a gente fica sabendo que é um Salmo de Davi. E que muito provavelmente este era um daqueles salmos que o povo de Deus, quando eles se reuniam para cultuar a Deus, eles cantavam juntos. E Jedutum, que ele fala aqui ao estilo de Jedutum, para o mestre de música ao estilo de Jedutum, ele era um dos responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos, pelos instrumentos musicais do culto, como a gente pode ver lá em 1 Crônicas 16:42. E talvez houvesse alguma harmonia característica do Jedutum, que eles cantavam as músicas naquela harmonia quando eles faziam isso cantando salmos, né? E é como se a gente falasse, agora a gente vai cantar Grande ao Senhor ao estilo do Adilton, ou a gente vai cantar Ele Exaltado ao estilo da Adele. E então é importante a gente ter isso em mente quando a gente lê o livro de Salmos, e enquanto a gente vai ler agora o Salmo 39. O povo de Deus reunido, proclamando essas palavras do rei Davi em oração a Deus. Vamos ler o Salmo então? Salmo 39? Eu vou ler aqui na NVI, tá? Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras,
porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado, me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Pausa. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Pausa. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Esse salmo é um pouco pesado, né? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesse momento. Fala comigo, fala com todos os meus irmãos, todos aqueles que assistirem, que a gente possa aprender do Senhor, ó Pai, e que o Senhor tire, ó Pai, qualquer coisa, qualquer barreira que tenha em nossas vidas, para que a gente possa escutar a sua voz nessa manhã. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto da pregação de hoje é fragilidade autossuficiente. Fragilidade autossuficiente. Logo de cara a gente percebe que o salmista ele tem algum problema, tem algo de errado com ele, né? Lá no final do versículo 2 ele fala que a angústia dele aumentou. Então se aumentou quer dizer que já tinha uma angústia antes, né? E a gente não sabe exatamente qual que é o motivo dessa angústia. Alguns teólogos falam que pode ser alguma doença, considerando que o Salmo 39 é uma continuação do Salmo 38. E lá no Salmo 38 fala claramente que o salmista ele tem alguma enfermidade. E outros teólogos eles entendem que, na verdade, é uma tentação que ele está passando, que ele está sofrendo por causa de algum pecado. E eu vou um pouco por essa linha também. E, na verdade, eu vejo que no próprio Salmo 39, ele nos dá alguns indícios do que pode ser essa angústia que ele tem sentido. Porque lá no versículos do 9 ao 11, por exemplo, o salmista diz: eu estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Ou seja, é muito provável que a angústia que o salmista está sofrendo nesse começo do salmo, no versículo 1, seja por conta do seu pecado, e mais especificamente por conta da repreensão vinda de Deus por causa do pecado dele. E aqui a gente já, logo de cara, tem o primeiro ensinamento que esse salmo nos traz, que Deus nos repreende e nos disciplina por causa do nosso próprio pecado. Davi ele fala que Deus repreende e disciplina o homem por causa do seu pecado. Ele não fala que é apenas ele, mas o homem é que representa toda a humanidade. Uma vez eu ouvi uma frase que eu não sei de quem é. Eu acho que foi meu irmão que falou, mas ele estava citando alguém. Mas é uma frase que me marcou muito, que 10, 15 anos depois eu ainda lembro dela. Que é assim: o maior castigo que podemos sofrer quando pecamos é o nosso próprio pecado. O maior castigo que podemos sofrer quando pecamos é o nosso próprio pecado. O que isso quer dizer? Que o fato de estarmos em pecado distantes de Deus,
Isso por si só já é o maior castigo que a gente poderia sofrer, estar distante de Deus, afundados no pecado. Essa situação por si só já deveria nos colocar de joelhos diante de Deus, clamando por socorro, por auxílio e proclamando que estamos arrependidos pelo nosso pecado. Mas nem sempre é assim. A gente é muito pecador, nosso coração é muito duro. E Deus, no seu infinito amor, paciência e misericórdia, Ele não nos deixa ficar do jeito que nós estamos. Ele não nos deixa sem a sua disciplina, sem a sua repreensão. Porque é da vontade dEle que a gente se arrependa e viva uma nova vida cada dia. Deus nos repreende porque Ele nos ama. E voltando ao início do Salmo, Davi ele reconhece a sua fragilidade e o seu próprio pecado. Ele diz, eu vigiarei a minha conduta e eu não pecarei mais. Talvez o pecado... Ele fala que eu não pecarei mais em palavras, né? E talvez esse pecado que ele tem sofrido é o pecado tão falado lá na carta de Tiago, no Novo Testamento, que é o pecado da língua, o pecado ao falar. A gente não sabe se é exatamente isso que está trazendo essa angústia para o salmista, mas ele faz esse compromisso consigo mesmo. Eu vou me vigiar, eu vou vigiar a minha conduta e eu não vou pecar em palavras mais, principalmente quando eu estiver na presença daqueles que não fazem parte do povo de Deus. Calvino diz que o salmista ele agia assim em virtude de ser consciente da sua debilidade pessoal. É essencial que a gente reconheça as nossas próprias debilidades, as nossas próprias fraquezas. E nesse sentido o salmista está muito à frente de muita gente, porque talvez a grande maioria nem mesmo reconheça os seus próprios pecados. E como que a gente vai tratar esses pecados se a gente finge que eles não existem? Davi ele reconhece a sua própria fragilidade. Isso é importante. Ele tem a boa intenção de vigiar sua conduta e de não pecar, em especial na frente dos outros. Isso também é importante e é correto. Mas como a gente vai ver a seguir, reconhecer as nossas fragilidades e ter a boa intenção de não repeti-las não é o suficiente. Davi ele achava que seria capaz, pelo seu próprio autocontrole, de deixar de pecar. Era uma fragilidade autossuficiente, onde você reconhece as suas fraquezas, mas você acha que é capaz de se autocorrigir com suas próprias forças. Mas não basta reconhecermos as nossas fraquezas se isso não nos fizer nos dobrar o nosso joelho e nos colocarmos diante de Deus. Não adianta reconhecermos as nossas fraquezas se isso não nos fizer dobrar os nossos joelhos diante de Deus e colocá-las diante dele. Reconheça as suas fraquezas, você sabe quais são. Não as ignore. Coloque essas fraquezas diante de Deus. Se a sua postura for tipo, deixa comigo, eu sei o que fazer, eu vou vigiar a minha conduta e eu não vou pecar mais, se preocupe. A chance de você fracassar e a sua angústia aumentar são muito grandes. E a gente vai ver o que aconteceu com Davi quando ele tentou fazer isso, quando ele agiu dessa forma. Isso nos leva ao segundo ponto, que é a morte revela o quão frágeis nós somos. A morte revela o quão frágeis nós somos. Após reconhecer a sua fragilidade e tomar essa postura autossuficiente, Davi ele logo percebe que ele agiu de forma inútil. No versículo, quando me calei resignado, me contive inutilmente. A minha angústia aumentou. Me contive inutilmente. Enquanto me calei resignado, fiquei pensando nesse resignado, eu até procurei a definição no dicionário, e lá fala que é alguém que suporta um mal sem se revoltar. É alguém conformado. Em outras versões da Bíblia, lá no versículo 2 fala que emudeci em silêncio. Começa lá no versículo 2, emudeci em silêncio. Dá a ideia de uma postura meio xoxa, desanimada, conformada com aquela situação. Davi logo percebe que ele não conseguiria, por suas próprias forças, simplesmente vigiar a sua conduta e não pecar mais. A sua angústia aumenta. Lá no versículo 3 fala que o coração dele ardia no peito. Enquanto ele meditava sobre aquela situação, o fogo aumentava mais e mais, dando a impressão de que a angústia dele estava queimando, de que doía dentro do peito dele, de tão profunda que era. Até que aparentemente ele
chegou no fundo do poço. Davi finalmente percebeu que ele não é nada. Que ele sozinho não é nada. Que ele sozinho não conseguiria se livrar dessa dor angustiante que ele estava sofrendo. Ele percebe que a sua autossuficiência é ilusória. A nossa autossuficiência é ilusória e pode nos levar ao fundo do poço. E é curioso o pedido que Davi faz a Deus nos versículos 4 e 5. Ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A duração da minha vida é nada diante de ti. Nada. É o que Davi diz. Por que Davi pede para Deus mostrar o fim da sua vida? Ele mesmo responde, para que ele saiba o quão frágil ele era. Naquele momento parece que ele já tinha caído em si. Parece que ele já sabia que ele não conseguiria passar por aquela angústia apenas com as suas próprias forças. Ele já tinha consciência da sua fragilidade, tanto ao pecar quanto a sua impossibilidade de salvar-se a si mesmo. Mas ele chegou ali depois de muita dor, depois de muito sofrimento, porque ele achou que ele conseguiria. E é como se ele estivesse implorando para Deus, para que ele não se esquecesse disso jamais, para que ele não tivesse que passar por isso tudo de novo. É como se ele falasse: Deus, eu sei o quão frágil eu sou, mas me ajuda a não esquecer disso. Mostra o fim da minha vida, me mostra, para que eu saiba o quão frágil eu sou, para que eu saiba que eu não sou nada diante de ti. Davi apela, porque ele sabia que uma das imagens mais fortes para a gente tomar consciência do quão frágeis nós somos é quando nós estamos diante da morte. A morte revela o quão frágeis nós somos. A morte revela o quão frágeis nós somos. Pensando nisso, é impossível não me lembrar de uma situação que eu vivi há poucos meses na minha família. No dia 10 de setembro, no ano passado, eu levei o Benjamin na casa dos meus pais, passamos lá o fim da tarde, a gente voltou próximo de 7h30 para casa, e lá por volta de 8 horas meu pai me ligou. Aí eu achei estranho, eu tava lá agora há pouco, por que ele tá me ligando, né? E aí eu atendo, a minha mãe tá gritando ao fundo, e meu pai simplesmente fala: Gui, o tio Wilton. Aí eu: pai, o que tem? O que tem, tio Wilton, pai? Aí ele fala: o tio Wilton estava na pescaria, sofreu um infarto e morreu. E era isso. O tio Wilton, irmão da minha mãe, tinha falecido. Não tem nada que eu fale aqui para vocês que vai chegar perto de explicar o quão importante o tio Wilton era para mim e para toda a nossa família. Como meu avô disse na ocasião, ele disse que o Wilton era o pé de boi da nossa família. Na hora eu não entendi nada do que ele quis dizer, mas depois conversando com o pessoal, ele estava querendo dizer que o tio Wilton ele era a base da nossa família. E aí é aquela coisa que, infelizmente, todos vocês já devem ter experimentado alguma vez na vida, né? Velório, enterro, lágrimas e mais lágrimas, com o diferencial da gente ter que viajar 1000 quilômetros para Governador Valadares, em Minas Gerais, e estarmos no meio de uma pandemia. Então imagina a tensão de saber se a gente ia ou não, estando lá, abraça, não abraça, chora. Foi uma situação muito tensa pra gente. A gente passou uns dias lá, voltamos para São Paulo, e vida que segue, né? Até o dia 19 de outubro, 39 dias depois, no meu primeiro dia de férias, logo de manhã eu mandei uma mensagem para minha prima Kali, e ela respondeu, perguntando se eu estava sabendo que o tio Edgar tinha passado mal, que ele estava no hospital. Aí eu falei que não sabia, perguntei o que tinha acontecido, ela falou: não sei, só sei que ele passou mal e que ele está no hospital. E aí na minha cabeça, ok, né? Tudo tranquilo, que pena que o tio passou mal, mas ele tá no hospital, ele tá sendo atendido, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E aí minutos depois a Kali me manda um áudio da tia Dilene, a esposa do tio Edgar. Ela tava chorando muito e pedindo pra gente orar, porque a situação era grave.
E aí, nesse momento, eu liguei o sinal de alerta, né? Mas lá no fundo eu pensava, imagina, gente, a gente acabou de perder o tio Wilton, pouco mais de um mês, isso não tem cabimento, a gente não vai perder um tio logo depois do outro, assim, tão perto do outro, tá tudo tranquilo. O tio tá no hospital, ele tá sendo atendido, vai ficar tudo bem. Aí eu decidi ligar pro meu primo Lelei, que por sinal é filho do tio Wilton, pra me certificar de que tava tudo bem mesmo. E aí eu liguei pra ele com... já meio que supondo que tava tudo bem. Falei, Lelei, tá sabendo do tio Edgar? Tá tudo bem, ele tá sendo atendido, ele já vai sair e tal. E aí o Lelei só me responde com uma voz de choro falando, Gui, eu acho que o tio não vai resistir. Ele já sofreu várias paradas cardíacas, eles estão tentando reanimar o tio, mas eu sinceramente acho que ele não vai resistir. E aí poucos minutos depois ele me ligou de volta e me deu a notícia de que o tio Edgar tinha falecido. Outro irmão da minha mãe tinha falecido. Vocês não têm ideia do quanto a gente sofreu, toda a nossa família. E lá vamos nós de novo, 1000 quilômetros até Governador Valadares, pandemia, velório na mesma igreja, enterro no mesmo cemitério, mesmo jazigo, buraco que a gente tinha acabado de fechar, a gente já tinha aberto de novo e estava fechando de novo. É inacreditável pensar que a gente estava passando por aquilo de novo, tão próximo um do outro. As minhas férias se transformaram em dias de luto com a minha família, a gente passou a semana lá em Governador Valadares. E aí poucos dias depois eu estava lá na casa do Lelei, eu estava com dificuldade para dormir. E aí eu decidi postar uma homenagem no Instagram para os meus tios. E umas 3 da manhã eu tava com o celular na mão assim, do nada ele começou a tocar, e era o meu pai. E aí vocês imaginam o meu desespero quando eu vi essa ligação, né? Nunca é algo bom alguém te ligando às 3 da manhã, nunca. E aí na verdade era minha mãe. Ela não estava gritando, não estava chorando, e logo de cara isso já me tranquilizou um pouco. O que tinha acontecido era que meu avô ele tinha levantado de madrugada, caiu, e eles não estavam conseguindo levantar o meu avô. E aí eles pediram pro Lele e eu irmos lá ajudar a levantar o avô. A gente foi, levantou o avô, a gente percebeu que o dedo dele estava torto, provavelmente tinha quebrado na queda. A gente teve que levar ele no hospital. E aí, como não pode ficar acompanhante lá, a gente só levou ele lá e teve que voltar por causa da pandemia, né? E aí a gente chegou em casa às 5 da manhã, aí encostei a cabeça no travesseiro, e aí eu pensei, meu Deus do céu, o que me garante que ninguém da minha família vai morrer nos próximos 39 dias de novo? O que me garante que ninguém da minha família vai morrer na semana que vem? Nada. Nada me garante isso. Naquele momento eu tive uma profunda e intensa consciência da fragilidade humana. Uma profunda e intensa consciência da fragilidade humana. Diante da morte, diante do luto, eu percebi o quão frágil a vida humana é. Naquela noite eu só consegui orar a Deus, clamando para que Ele tivesse misericórdia da nossa família e que Ele nos deixasse viver um fim de ano um pouco mais tranquilo na medida do possível. Porque tranquilo já não seria, né? Mas que não tivesse algo semelhante até o fim do ano. A morte revela o quão frágeis nós somos. Nos últimos meses e exageradamente nas últimas semanas, a gente tem se deparado com a morte o tempo inteiro. Semana após semana, recorde atrás de recorde sendo batidos de morte por dia por conta do coronavírus. Já são 60 dias, 2 meses, com a média de morte de Covid-19 acima de 1.000 mortes por dia. São mais de 20 dias consecutivos com a média móvel de mortes subindo. A gente está atualmente com uma média móvel, que é a média das mortes dos últimos 7 dias, acima de 2.000 mortes por dia. A gente está caminhando a passos largos para 3.000 mortes por dia, sem a mínima perspectiva de melhora. Se no ano passado a gente conhecia um ou outro que a gente sabia que tinha Covid, que tinha pegados, hoje atualmente são vários conhecidos, amigos, familiares, alguns internados, alguns na fila da UTI porque não tem leito para todo mundo, alguns vieram a falecer,
É uma situação desesperadora. Inclusive, eu aproveito para pedir oração pela minha tia Ana, mais uma irmã da minha mãe. Ela está entubada na UTI. Depois de esperar alguns dias sem leito, ela conseguiu. Por favor, clamem a nós, orem pela nossa família, pela tia Ana. Essa situação desesperadora, essas emoções que a gente tem sentido, a gente pode encontrar neste Salmo 39 como num espelho, refletindo exatamente o que nós temos sentido. A morte revela o quão frágeis nós somos. No final do versículo 5 ele diz que, de fato, o homem não passa de um sopro. O homem não passa de um sopro. De fato, a vida humana não passa de um sopro, é passageira. Pausa. Não sei na versão de vocês, mas na minha Bíblia, na NVI, logo após essa afirmação tem uma pausa. Façamos isso. Vamos parar um pouco e refletir sobre essa afirmação. De fato, a vida humana não passa de um sopro. Pausa. No versículo 6, diz que a vida humana é como a sombra que vai e volta. Ela é passageira. E diante dessa realidade, da brevidade, da fragilidade da vida humana, muitas das coisas que a gente faz aqui na Terra perdem um sentido. Por que a gente vai nos agitar e nos preocupar amontoando riquezas se a gente nem sabe quem que vai ficar com elas? A vida humana é um sopro. E agora indo para o terceiro ponto da pregação de hoje, não apenas a morte, mas também o pecado revela o quão frágeis nós somos. O pecado revela o quão frágeis nós somos. Do versículo 8 ao versículo 11, Davi fala sobre o seu próprio pecado, mas agora com uma postura completamente diferente da postura que ele tinha tomado no começo do capítulo. Não é mais eu mesmo vigiarei a minha conduta e eu não pecarei mais, mas sim, por favor, Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões. Eu não consigo me livrar sozinho. Eu não tenho forças para isso. Por isso me ajuda, Senhor. Quanta diferença de uma postura para outra. E lá nos primeiros versículos, a consciência do seu pecado o levou a acreditar que ele era capaz de vencer esse pecado sozinho. A consciência do seu pecado o levou a acreditar que ele tinha uma suposta força e autossuficiência. Já que nos versículos 8 a 11, a consciência do seu pecado o levou a se colocar de joelhos diante de Deus e clamar por socorro. Ao invés de uma postura autossuficiente, ele tomou uma postura de alguém que é completamente necessitado do auxílio divino. E no final do versículo 11, ele usa a mesma expressão novamente. De fato, o homem não passa de um sopro. Pausa. Assim como a morte, a consciência do seu pecado revelou o quão frágil ele era. Não é coincidência a mesma expressão ser usada aqui no final do versículo 5, no contexto da realidade da morte, e no versículo 11, no contexto da realidade do pecado. O salmista ele quer nos mostrar algo com esse paralelismo, com essa mesma expressão sendo usada no mesmo salmo. E eu creio que, em primeiro lugar, ele quer mostrar que essa é uma realidade de toda a humanidade. Como a gente já falou, quando ele deixa de falar de si mesmo e ele começa a falar sobre o homem, ele está querendo dizer que é uma realidade para toda a humanidade. Toda a humanidade não passa de um sopro. A vida humana não passa de um sopro. Essa é a nossa realidade também. E, em segundo lugar, eu creio que ele quer mostrar essa relação próxima que existe entre a morte e o pecado. Além de ambos revelarem a fragilidade humana, a morte é fruto do pecado. E o pecado é fruto da nossa rebeldia contra Deus. A morte e o pecado elas só revelam a nossa fragilidade quando a gente os coloca diante de Deus. Porque tem gente que acredita que o ápice da existência humana é a morte. Ou que acredita que na reencarnação, por exemplo, então a morte é só uma passagem de uma vida para outra. Tem também quem glamorize o pecado, que acha que a vida só vale a pena ser vivida se for experimentando irresponsavelmente e ilimitadamente todos os prazeres dessa vida. A morte e o pecado por si só não falam nada, não nos mostram nada
sobre a humanidade para nós mesmos. A morte e o pecado, elas revelam algo sobre nós, sobre a humanidade, quando a gente coloca diante de Deus, o nosso Deus santo e eterno. Quando a gente faz isso, é impossível a gente não reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência total dele. E quando a gente faz esse exercício de nos colocarmos diante de Deus, a gente precisa ter noção do quão absurdo isso é. Somos pecadores diante de um Deus totalmente santo. Pecadores diante de um Deus totalmente santo. A gente não tem noção do quão absurdo e grandioso isso é. Pensando nisso, eu lembrei daquelas piadinhas do cúmulo. Lembram? Qual que é o cúmulo da sorte? É ser atropelado por uma ambulância. Qual que é o cúmulo da rebeldia? É fugir de casa quando se mora sozinho. Qual que é o cúmulo da dor? É você escorregar num tobogã de gilete e cair numa piscina de álcool. E aí eu fiquei pensando nessa relação do cúmulo, E agora, deixando um pouco de lado a piada, tentando pensar nessa relação do cúmulo de uma forma mais séria, qual que é o cúmulo do contraste? Qual que é o maior contraste possível de duas coisas opostas? O cúmulo do contraste é um Deus totalmente santo, diante de homens pecadores. Essa é a dimensão do que acontece quando estamos diante de Deus. Quem é inocente diante do Senhor? Ninguém. Porque diante dele é impossível a gente não reconhecer o nosso próprio pecado. E é por isso que diante dele nós não somos nada. Nós somos um sopro. Nossa vida é como um palmo diante dele. E o mais maravilhoso é a gente pensar na nossa relação, que na nossa relação com Deus, não somos nós que nos colocamos diante de Deus, mas é Ele que vem e se achega a nós. Qual que é o cúmulo do amor? É um Deus totalmente santo que vai ao encontro de pecadores. O cúmulo do amor é um Deus totalmente santo que vem ao encontro de pecadores como nós. E é exatamente por isso que a gente pode ter esperança. Caminhando para o fim, o quarto e último ponto da mensagem de hoje é esperança e lamento, um ato de confiança. Esperança e lamento, um ato de confiança. Quando eu leio esse salmo, eu tenho a impressão de que ele representa muito bem os nossos dias atuais, no sentido de ser lamento, 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 uma pitadinha de esperança e depois mais lamento, lamento e lamento. Os nossos dias são dias de lamento. Os nossos dias são dias de lamento. Mas assim como o salmista, que em meio a tanta dor, angústia, lamento, diante da tamanha fragilidade humana que foi revelada com a morte e com o pecado, nós também, diante disso tudo, podemos ter a certeza do amor e do cuidado de Deus por nós e da sua soberania sobre todas as situações. No versículo 7 diz: Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. O que mais eu estou esperando? Chega de colocar minha esperança em mim mesmo ou nas situações. A minha esperança está em Ti. E por que a gente pode esperar em Deus? Porque assim como diz lá no Salmo 2, que a gente já estudou, Deus olha para toda essa situação e ri. Ele ri não é porque é engraçado, porque ele está debochando do nosso sofrimento, mas essa imagem de Deus rindo é para que a gente possa compreender que Ele está calmo, sereno e tranquilo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua soberanamente reinando sobre toda a criação. Nós, o homem, é um sopro. Deus não é um sopro. Deus não é um sopro. Ele era, Ele é e Ele será por toda a eternidade o nosso Deus soberano sobre todas as coisas.
E é por isso que a nossa esperança deve estar nele sem demora, que hei de esperar sem demora. Davi finaliza o salmo clamando e lamentando. Como eu falei, é lamento, 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 uma pitadinha de esperança, mais lamento, lamento e lamento. E tá tudo bem ser assim. Existe a murmuração, que é quando você reclama, quando você duvida do amor de Deus, quando você duvida do cuidado de Deus, e existe o lamento, quando você reconhece as suas próprias fraquezas e você reconhece a sua própria incapacidade de lidar com essas fraquezas e com alguma situação da vida. E você coloca isso tudo diante de Deus ao mesmo tempo lamentando e clamando por socorro. Quando a gente lamenta dentro dessa perspectiva, é um ato de confiança em Deus. O lamento é um ato de confiança em Deus. Quando nós lamentamos lá no fundo, tem aquela pitadinha de esperança. E essa pitadinha de esperança é essencial para reorientar as nossas vidas diante do caos. É essencial que a gente lamente dentro dessa perspectiva de que a gente está colocando diante de Deus as nossas fraquezas, na esperança de que Ele nos ama e que Ele tem cuidado de nós e que Ele é soberano sobre todas as coisas. E é essa a mensagem que o Salmo 39 nos traz nessa manhã. Lamente. Os nossos dias atuais são de lamento. Clame ao Senhor. Faça isso confiante no poder, na fidelidade, no amor e na soberania de Deus. E para finalizar, reflita sobre a morte e o pecado. E como eles revelam a fragilidade humana. Reflita na morte e no seu pecado e como ele revela a sua fragilidade. Reconheça as suas fragilidades e as suas fraquezas. Não pense que você é autossuficiente, que você pode lidar com elas sozinho. Ore, lamente, coloque isso tudo diante de Deus. Coloque a sua esperança nele. Que em meio a tanta dor e lamento, a gente possa ser confortado no amor de Deus quando esperamos nele. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta morte, tanto pecado que tem sido jogado na nossa cara o tempo todo nos últimos dias, obrigado porque a gente pode esperar no Senhor, ter a nossa esperança no Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, sendo um Deus totalmente santo, o Senhor vem até nós, pecadores, ó Pai. Nosso pecado te ofende, nosso pecado te desagrada, mas mesmo assim o Senhor não nos deixa como estamos, o Senhor nos repreende, o Senhor nos disciplina. O Senhor transforma as nossas vidas. E a gente te louva, ó Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Se a gente fosse dependente de nós mesmos, a gente estaria lascado, ó Pai. Obrigado porque a nossa dependência, a nossa esperança está no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a reorientar a nossa vida, ó Pai. Para que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente nunca se esqueça, ó Pai, que a nossa autossuficiência é ilusória. Para que a gente nunca se esqueça, ó Deus, que nós somos frágeis. Que a nossa morte, que o nosso pecado revela a nossa fragilidade. E que a gente possa colocar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante do Senhor, ó Pai. Para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos socorra, para que a gente possa passar por toda essa situação sem desesperar, ó Pai, confiantes no Teu amor, no Teu cuidado e na Tua soberania, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor continua, ó Pai, soberanamente reinando sobre toda a criação e sobre toda essa situação que nós temos vivido. Nos ajuda a confiar no Senhor, ó Deus.
Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Que a consciência da nossa fragilidade, ela nos faça mais dependentes de Deus e a gente confie nele. Que bom que Deus escolheu pessoas frágeis e fracas, mas há poder para aquele que é fraco. Que a graça de Deus, ela se manifeste na nossa vida. Tenho certeza que Deus vai cumprir sua palavra. Cumprir essa palavra na sua vida. Nós continuamos aqui. Quero agradecer a você por estar conosco nessa manhã e pedir a Deus que nos dê livramento, que Ele nos guarde. Continuaremos aqui na próxima semana e se você precisar de nós, pode nos contatar, fontesicar@gmail.com, e a gente tem o maior prazer de estar com vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por este encontro. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, pelos cânticos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e sabe olhar para nós, vasos frágeis, pessoas frágeis, que não têm estrutura em si mesmo, e é por isso que somos pó. Mas temos um Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que habita em nós. Tu és a nossa segurança, Deus. Tu és nossa força. É por tua causa que levantamos e vivemos. E é por tua causa que queremos viver e existir. Glorifica teu Filho em nós. É no nome dele que oramos. Guarda teu povo, Senhor. Guarda teu povo, Deus. Protege-nos em ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.